Muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, não sei quando exatamente você vai ver esse vídeo. Eu sou a Josi, especialista em autoconhecimento e inteligência emocional, e eu estou aqui fazendo uma série de vídeos no qual a gente está trazendo o assunto propósito, especificamente as razões que nos impedem de viver o propósito. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu te recomendo assistir quando você tiver um tempinho, porque em cada um deles eu trouxe um tema que nos impede de viver esse propósito, mas eu também fui contextualizando o que é, de fato, esse propósito. Eu sei que muitas vezes a gente tem até ranço de ver sobre esse tema, porque a gente não entende, a gente não consegue transformar isso em nada concreto, fica tudo aquela coisa assim, de Alice no País das Maravilhas, né? Eu já passei por essa fase, mas hoje, como eu sou especialista nesse tema e eu trabalho com ferramentas de autoconhecimento e de reconexão com o propósito, eu posso te garantir que ao longo de todos os atendimentos que eu fiz, essas razões foi aquilo que eu identifiquei junto com a minha cliente, que era de fato o que estava afastando ela de viver a sua melhor versão e de se reconectar com o seu propósito. Esse especificamente é uma das coisinhas assim ó, que eu sei na minha revisão, que foi o que mais me pegou na minha transição de carreira. Eu trabalhava antes na área de RH, fiquei por 10 anos nessa área, e apesar de gostar do que eu fazia, apesar de gostar daquela atmosfera, porque de certa maneira estava relacionado com o desenvolvimento humano também, que é a minha paixão, mas da forma como era e o que eu achava que tinha que ser, né? Tinham ali as minhas expectativas para me encaixar em determinados locais, aquilo começou a me trazer assim uma sensação de falta de algo. E eu sabia que eu não teria mais muito tempo de saúde emocional e saúde mental se eu continuasse daquela forma. Só que quando a gente vai pensar numa transição de carreira, muitos questionamentos acabam surgindo, além de muitos medos, além de muitos apegos. Por que apegos? Apego é a razão que nos impede de viver o propósito. Nos 10 anos que eu trabalhei nessa área, e até antes disso, a gente faz toda uma construção de uma vida, né? E nesses 10 anos, tudo aquilo que eu me esforcei para conquistar, tudo aquilo que eu me dediquei, tudo aquilo que, olha, fiz, para de repente vir aquela primeira percepção. Eu fiz a escolha de faculdade errada. Eu fiz a escolha de carreira errada. Eu tô no lugar errado, eu tô na empresa errada, eu tô toda errada. Essa era a mensagem que ficava repetindo na minha mente. Eu estava errada. E o apego, ele vem justamente para nos mostrar assim, olha, não tá gostosinho onde você está, mas você é apegado a este lugar. Então você vai precisar fazer um movimento para sair desse lugar e se reconectar com o seu verdadeiro lugar. E aí, quando eu olhava para trás, a primeira coisa que me vinha era isso. Primeiro, o que iam falar de mim? O medo, gente, do que iam falar de mim era uma coisa assim, que era sobrenatural. Tanto é que mesmo eu fazendo assim, ó, todo o meu planejamento financeiro, todo o meu planejamento de transição, eu não gostava de falar para ninguém. Por quê? Porque eu me achava um fracasso. Lá dentro de mim, eu achei que eu tinha fracassado na escolha da minha carreira. Hoje em dia, né, com tudo que eu já estudei, com todo o trabalho terapêutico que eu já fiz, né, e todas as transições que continuaram, que não foram poucas, porque a gente percebe que a vida é uma transição se a gente abrir para ela, e é gostoso, é fluido de viver. Hoje eu entendo que era este apego, apego àquilo que eu havia construído, apego àquilo que eu achava que era certo, apego àquilo que eu queria que desse certo, porque me tomou muito tempo, me exigiu muita dedicação, me exigiu muita abrir mão de muita coisa para viver aquilo. Só que olhando agora para trás, eu também vejo que não foi uma questão de fazer uma escolha errada. Foi a questão de fazer a escolha com a consciência que eu tinha, com as ferramentas que estavam disponíveis para mim naquele momento. Loucura seria se eu ficasse naquela carreira da forma como ela estava e não me abrisse para pelo menos questionar. E aqui, questionamento é uma das coisas que eu sempre trago na caminhada do autoconhecimento, porque autoconhecimento e propósito, assim, ó, a gente não tem como a gente falar de um sem falar de outro. Por quê? Quanto mais eu me conheço, mais eu posso usar os meus talentos, mais eu posso entender aquilo que transborda a minha alma, mais eu sei aquilo que realmente me preenche, e aí eu vou para o mundo colocando tudo isso num potinho de ferramentas e vou utilizar no meu servir e na minha vida, né? Então, o questionamento faz muito parte do autoconhecimento. Se eu não estou questionando a minha vida, se eu não estou questionando as minhas escolhas, se eu não estou questionando por que eu não estou abrindo mão dos meus traumas, por que eu não estou abrindo mão das minhas verdades, por que eu não estou abrindo mão do que eu acho que é certo,
né? E quando eu falo isso, gente, é pelo menos se abrir para questionar. O que eu mais tenho em atendimento é gente que nem se questiona. Putz, mas será que eu tô nesse relacionamento porque eu realmente quero ou hoje é porque ele só se tornou cômodo para mim? Ou porque eu tô acostumada com essa pessoa? Será que eu tô nessa carreira aqui porque realmente me preenche ou porque é o que eu sei fazer e tá tranquilo assim, não tenho nada em mente? E aí, olha essa pegada que eu quero que vocês reflitam na vida de vocês. Quando a gente fala de apego, que é a nossa razão de hoje, o apego ele está extremamente na contramão da nossa expansão e da abertura para que a gente possa viver o novo. Para a gente viver um novo na nossa vida, a gente tem que abrir espaço para eles, pelo menos na consciência. Eu tenho que começar a me permitir, pelo menos, a me abrir para que algo apareça na minha vida. Se eu estou muito apegada ao que eu construí, pensa assim, ó, aqui tem uma novidade maravilhosa para você, e você está aqui, ó, no cafezinho, mas você tá apegada nesse cafezinho, meu Deus, isso é tudo que eu tenho, isso é tudo que eu construí. E aqui tem um milkshake maravilhoso, ou qualquer outra coisa que você amaria fazer uma troca aqui, né? Mas você tá tão fissurada porque você conquistou esse café, porque esse café foi o acerto da sua vida. E se você deixar esse café de lado, significa que você investiu errado, tempo, dinheiro, disposição e toda a sua energia. No meu processo, uma das coisas que eu mais precisei curar foi justamente isso, que não é sobre certo ou errado, é sobre aquilo que a gente precisa passar para se tornar cada vez mais quem a gente é. Tudo que eu vivi nesses 10 anos nessa minha carreira fazem parte da construção do meu ser. Fazem parte, inclusive, daquilo que eu sei que eu quero ou não quero viver, de onde eu vou ou não quero estar. E cada vez que eu olho para isso, hoje eu consigo sentir orgulho daquela menina de 17 anos que foi para a faculdade, que escolheu uma faculdade que logo ela poderia pagar e que era o que tinha para fazer naquele momento, né? Se eu fosse pensar assim, nossa, escolhi a minha paixão, óbvio que não, porque, gente, eu não sou nem tão de exatas assim, e eu me formei em administração. Tinha lá um gestão de pessoas na especialização, né? Era administração com ênfase em gestão de pessoas. A minha pós foi em gestão de pessoas e desenvolvimento gerencial também. Mas ainda assim, a administração era matemática financeira, era contabilidade, tudo que vocês possam imaginar das exatas, que eu não ia bem no colégio, só tirava o 7 para passar, era a base da minha faculdade. Então, assim, olhando para aquela Josi, hoje eu sinto muito orgulho dela, porque ela fez a escolha que ela podia com o que ela tinha nas mãos dela. E o que não estaria, eu não vou dizer errado, porque eu tento desconstruir muito essa questão de certo ou errado. Porque quando a gente se apega nisso, a gente acaba excluindo várias coisas da nossa vida que não eram necessárias, né? Mas não seria tanta contribuição para mim se eu continuasse naquela carreira, sendo que eu estava adoecendo mental e emocionalmente. E aí, uma das coisas que eu sempre falo pra gente, né? Pra gente, né? Pra quem tá perto de mim, assim. E agora eu tô falando aqui pra vocês. O nosso corpo, ele sempre vai dar os sinais que a gente precisa. Então, por vezes, as pessoas estão sentindo ansiedade. A ansiedade, ela tá trazendo para você uma informação de que tem algo que precisa de uma mudança. Você está à espera de algo. O que é esse algo? Qual o movimento que você precisa fazer? É um chamado do nosso corpo para que a gente olhe para dentro. No meu caso, eu estava ficando doente emocionalmente, mentalmente, já estava pirando as cachuletinhas já. E por mais que aquilo fizesse sentido para mim naquele momento, chegou uma hora que eu precisei fazer o fechamento dessa conta, né? E eu tava no negativo na questão de saúde física. Por quê? Sedentária, não fazia atividade física, não cuidava da alimentação. O meu foco era o trabalho, né? Então, quando eu comecei a desconstruir aquela imagem, a primeira coisa que pegou foi, mas eu demorei tanto para construir isso daqui, eu dei tantos passos para chegar aqui e agora eu vou abrir mão disso e começar do zero em outra coisa que eu nem sei se vai dar certo. Nessa hora, a gente precisa entender a vida que nós estamos vivendo por escolha, porque ela nos nutre, ou por apego, pelo medo de que me falte algo. E aqui é uma chave que a gente precisa virar. O apego, ele faz parte do nosso modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência, esse cérebro mais antigo que a gente tem aqui, que é o cérebro reptiliano, ele quer que a gente apenas sobreviva. E no emprego que você está, com a vida que você está vivendo, ele garante que você está vivendo, já é conhecido isso para ele. Agora, pensar numa carreira nova, pensar em como recomeçar, ele vai dizer, tá louca?
essa menina tá louca, fica aqui, nós não sabemos onde nós estamos, todo dia a gente tem que pegar esse trajeto, todo dia a gente começa a comida, todo dia a gente faz isso daqui. Então, é óbvio que ele não quer, assim, na sua pura essência, que você faça muitas mudanças, porque ele tem um objetivo, manter a espécie. E graças a Deus, porque é por isso que nós estamos aqui hoje. Só que a gente tem que colocar a nossa parte aqui mais da frente, que é a que pensa, que analisa, que realmente chega nas conclusões, para pensar. Onde você está? Você está por escolha ou você está por apego? O apego é escassez, é você não acreditar que tem muito mais da vida para você. É você não ter fé que o Criador, a força que você acredita, tem muito mais para te dar e para te abençoar. Olha que muitas vezes, em todos os meus atendimentos, eu vi pessoas com potenciais gigantescos que estavam dizendo não aqui para aquele nosso milkshake e se contentando com algo que elas achavam que era tudo o que elas poderiam alcançar. Elas só estavam com medo de perder aquilo que elas tiveram muito esforço para alcançar. Mas, se você não se abrir para o novo, a sua alma vai minguar. Se você não se abrir para viver o que você realmente veio viver, a sua alma vai começar a adoecer. E você não vai ter mais vontade de fazer as suas coisas, e você não vai ter mais vontade de lidar com os teus desafios, e você vai ser tomado por ansiedade, você vai ser tomado por tristezas, picos de alegrias, e depois daqui a pouco já tá querendo jogar tudo para cima. Por quê? Porque de algum lugar vem esse grito de socorro e dizendo assim, ó, olha para mim, vamos fazer alguma coisa, né? E às vezes eu recebo nos meus atendimentos, as pessoas falam, ah, Jô, mas eu já tenho 30 anos, eu já tenho 35 anos, eu já tenho... Será que eu tenho tempo de recomeçar? Será que vai valer a pena? E uma vez eu ouvi uma nutricionista falando, ela disse assim, tá, se você pensa que você vai morrer amanhã, não teríamos tanto tempo assim. Mas se você não quer morrer amanhã, comece a construir a vida hoje que você quer viver. Porque hoje é o dia que a gente tem garantia. E se hoje você for dormir mais uma vez com essa sensação de que nada vai mudar, porque essa é a vida que você escolheu, e você vai viver isso por mais 50 anos, aí você vai lá chegar com seus 80 anos, você vai dizer, mas que M que eu fiz na vida? Achando que a vida era só aquilo, achando que aquilo era o meu máximo. Por que a gente não se abre para viver algo novo? Porque a gente tem medo de fazer uma escolha errada. E por que eu falo de tentar tirar esse conceito de certo ou errado? Se eu for olhar para a minha transição, fiz várias escolhas erradas, mas o que eu queria? Eu queria errada e eu digo que não, foi a melhor coisa da minha vida, tá? Mas se eu olho do ponto de vista de certo ou errado, é errado. Eu passei por fotografia, eu passei por desenho, eu passei pelas ferramentas puramente energéticas, né, dentro do universo holístico. E hoje eu tô unindo tudo isso. Todos os conhecimentos que eu tive na fotografia, eu aplico aqui no meu negócio. Todos os conhecimentos que eu tive com desenho me ajudaram a me conectar com a minha parte mais artística, com a minha criatividade. Até um projeto que eu tive de autoconhecimento com uma amiga foi o despertar da nossa vida. Se a gente for olhar assim, olha, o que nós tínhamos de planos para esse projeto, a gente não alcançou a maioria deles. Tipo assim, quilômetros de distância. Só que se a gente for olhar o que esse projeto impactou na nossa vida pessoal, não tem nada no mundo que pudesse acontecer que compensaria o que a gente se transformou estando fazendo esse projeto de autodesenvolvimento, de autoconhecimento e de inteligência emocional. Então, o meu convite para você aqui é que você perceba o que na sua vida que hoje é sobre apego, o que você está apegado, que você não está percebendo, que tem um pote de ouro gigantesco no lado te esperando. O que tanto que você tem honrado, o que tanto você tem se submetido, provar o que para quem para estar vivendo essa dor que você está vivendo, sabe? Muitas pessoas chegam para mim e eu vejo que elas estão ali honrando uma dívida porque pai e mãe ajudou na faculdade e aí não quer dar desgosto, e o desgosto para si, e o acordar todo dia sem vontade de acordar. Quanto tempo? Acha mesmo que quem veio antes de você quer a sua infelicidade, por mais que na consciência deles eles achem que é loucura você fazer uma transição, mas no fim das contas eles querem que você seja feliz. Feliz. Quando a gente fala dos nossos títulos, das nossas conquistas, a gente tem que começar a ver se eles estão nos elevando ou se eles estão fazendo a gente minguar. Porque os nossos títulos, eles não representam nada quando a gente fala assim desse preenchimento interno. É sobre o que você é dentro da sua essência. O filósofo Kant tem uma frase que eu acho sensacional. A gente não deve ser preocupado em ser reconhecido.
mas a gente tem que focar as nossas energias em ser digno de ser. E aqui, pensando com meus botões, eu ainda diria mais um negocinho aí atrás do que Kant falou. Quando eu me preocupo com o primeiro, que é se preocupar em ser reconhecida, eu estou muito me baseando no que esperam de mim, porque eu vou fazer para que o outro me veja. E quando eu vou no segundo, não, eu quero ser digna de ser, eu quero entrar nos lugares, eu quero que as pessoas se sintam melhor com a minha presença, eu quero sair dos lugares e saber que as pessoas sorriram por eu estar junto com elas, que eu contribuí com alguém, que eu fiz uma criança sorrir, que eu deixei o ambiente mais leve. Não é sobre o que vai ser visto sobre você, é sobre o que você sente sobre você mesma. Então, para a gente finalizar o tema da nossa semana, essa razão que é o apego, para refletir aí na sua vida. O que hoje é seu genuinamente, que você ama, e o que hoje você está apegada, impedindo que o novo se manifeste, que novas ideias venham, que novas carreiras venham, que novos relacionamentos venham, que uma vida com mais sentido se manifeste na sua vida. Vale a pena a gente fazer esse questionamento vez ou outra para que a gente possa realmente fazer a correção do nosso caminho, do nosso destino. Isso é uma coisa que só depende da gente. Ninguém vai poder fazer isso por você. Então comece a se questionar ao que você tanto está se apegando que está te impedindo de viver a sua vida incrível. Fez sentido para você este tema? Se deu alguma luz, algum insight aí, deixa um comentário para mim, eu vou amar saber. E semana que vem a gente tem mais uma razão das que nos impedem de viver o nosso propósito. Um beijo!